Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos revisar, né, o que nós paramos, Simple Present, e vamos ver também sobre Adverbs of Frequency, que são advérbios de frequência, certo? Então, aqui, só para revisar o Simple Present, as regras, tá certo? Porque vocês já sabem, né, que o Simple Present significa presente simples, é um tempo verbal muito utilizado na língua inglesa, né? Porque nós usamos praticamente para tudo, para expressar sobre sentimentos, falar sobre rotina, expressar um desejo, enfim. A sua função é muito grande. Porém, né, esse tempo verbal ele possui algumas regras, né? E eu resumi as regras aqui só para vocês relembrarem, né? Nas aulas anteriores nós vimos essas regras detalhadamente. Então, né, primeiramente, é o verbo, ele não se modifica para os sujeitos I, you, we e they, que são eu, você, nós e eles ou elas, certo? Então, o verbo ele não se modifica, ele permanece, né, lá na conjugação para essas pessoas, o verbo permanece da mesma forma. Na terceira pessoa do singular, he, she e it, que é ele, ela e ele ou ela para coisas ou animais, os verbos sofrem alteração, principalmente nas frases afirmativas. E aí tem uma série de regrinhas, né? Tem 4 regrinhas que se aplicam aos verbos na terceira pessoa. Outra coisa é que nas frases negativas e interrogativas, né, os verbos eles não se modificam, tanto se for terceira pessoa, eles não se modificam, tá? Porém, nós usamos o uso dos auxiliares do e dos, né? E o verbo ele permanece da mesma forma. Como eu falei, o verbo não se modifica, independente se seja terceira pessoa. Porém, nós usamos do e dos. Então, nós usamos do para I, you, we e they, né? Para eu, você, nós e eles ou elas. E usamos dos para he, she e it, né? Isso em frases negativas e frases interrogativas, né? Lembrando que em frases negativas se for do ou dos, ele vem após o sujeito e antes do not, né? Nós podemos abreviar também essa junção que fica do not ou do is not e fazer a abreviação don't ou don'tn't. E em frases interrogativas, o do ou dos ele vem para frente do sujeito, certo? Então eu preciso saber quem é o meu sujeito para saber se eu vou usar do ou se eu vou usar dos. Anotem essas regrinhas no caderno, tá certo? Eu sei que vocês já têm anotado, então revisem. E por último, né, que as frases com simple present, na maioria das vezes, acompanham expressões de tempo, que é o que nós chamamos de advérbio. Então, muitas vezes, quando nós vamos falar sobre rotina, nós usamos advérbios de frequência até sem perceber, né? E o que são advérbios de frequência? Então, advérbios de frequência, como o próprio nome já diz, são advérbios, são aqueles que indicam a quantidade de vezes, né? Quantas vezes nós fazemos algo ou fizemos. Então, são aquelas palavras, né, que quantificam quantas vezes eu faço alguma coisa, que pode ser sempre, pode ser às vezes, pode ser raramente, pode ser geralmente, normalmente, pode ser nunca. Então, essas palavras, né, são advérbios de tempo em português. E em inglês, elas têm a mesma função, né, só que elas mudam a sua escrita e pronúncia. Vamos conhecer alguns advérbios de tempo agora. Então, nós temos aqui, gente, os advérbios de frequência em inglês, e na frente temos a sua tradução, e nós temos aí uma escala, né? 100% significa sempre, né? Constantemente, algo que eu sempre faço com muita frequência, faço todos os dias. E aí, né, vem diminuindo a frequência. Como, por exemplo, geralmente, frequentemente, às vezes, ocasionalmente, né? Vai diminuindo aí a quantidade de vezes, né? Que eu faço alguma coisa. Então, para cada uma dessas quantidades, eu tenho um adjetivo a usar. Por exemplo, aí o primeiro no topo está always e constantly, né? Que significa sempre ou constantemente, que é uma coisa que eu faço todos os dias ou com muita frequência. Temos usually ou generally,
que é geralmente, né? Geralmente, um dia sim, um dia não. Often e frequently, que é frequentemente, tá certo? Os dois significam a mesma coisa. Temos sometime, que é às vezes. Temos occasional, que é ocasionalmente. Temos seldom, rarely, ever e rarely, que significa raramente, certo? Os quatro eu posso usar para uma coisa que eu faço com muita. É muito raro fazer isso, certo? E temos, por último, never, que significa nunca. Então, eu nunca faço tal coisa, ou eu nunca fiz isso. Por exemplo, vamos montar uma frase. I always play. Eu sempre jogo, né? Então, dá a entender, né? O que vocês podem entender é que eu jogo todos os dias. Por exemplo, ou quase todos os dias. Agora, I never play. Aliás, I always play, tá certo? Eu sempre jogo. I never play. Eu nunca jogo, ou seja, nunca joguei na minha vida, tá? Então, essa é a função dos advérbios de frequência. Eles têm essa função de quantificar as vezes que fazemos alguma coisa. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, pode falar lá no meu privado, tirar alguma dúvida ou anotar essa dúvida e a gente tira em sala de aula. Certo, minha gente? Por hoje é isso. Um beijo e até semana que vem.